O que está por trás deste semblante sereno e tranquilo do cidadão José Bento de Andrade é bem mais do que o legado educacional, caridoso e social que permeou toda a sua trajetória, tanto como educador, bem como religioso, intelectual e homem de vanguarda. Antes que recebesse o título de cônego, repassou a sua estrada de benemerência fundamental. Parte da bondade veio da avó, que o criou e de quem herdou a rica fazenda onde moravam. É que ele vivia com sua avó, passou a infância com sua avó, Maria da Penha, que era uma fazendeira aqui de Jacareí, muito rica. Razão pela qual o cônego José Bento depois acabou herdando os recursos financeiros da fazendeira. E o que ele recebeu também foi um grande número de escravos que pertenciam à sua avó. Então, o cônego José Bento ele foi estudar depois em Santos, mas depois a avó dele chamou que ele voltasse. Aí ele voltou para Jacareí e assumiu a fazenda. A primeira coisa que ele fez foi dar liberdade a todos os escravos. E, principalmente, o que ele ajudou em relação aos menores abandonados e órfãos. Então, além de abrigar esses órfãos e menores abandonados, cônego proporcionou alimentação e ensino de ofício, de matemática, de português, marcenaria, né, ferraria, enfim, para que esses menores tivessem condições de trabalhar, né, depois que se formassem. Era um homem, portanto, um intelectual, avançado. Tanto que ele se uniu ao Azevedo Sampaio, ao Benedito Manuel Pinto Ribeiro, ao Luiz Simon, que era um francês, descendente de franceses, no movimento abolicionista, e ele adquiriu o local onde está a escola agrícola, tinha inclusive uma porta lateral saindo dentro do colégio, né? Havia um muro, e isso deixou de existir na primeira administração do prefeito Antônio Nunes, que ele quis abrir uma rua ali, então desligou a igreja do colégio. José Bento pareceu um predestinado a ajudar aos mais pobres. A formação religiosa, que surgiu de maneira natural, fez com que ele fosse nomeado vigário aos 40 anos, na paróquia de Santa Isabel. A adesão ao movimento abolicionista também veio em seguida. A preocupação com o bem-estar das pessoas o transformou, com o passar dos anos, numa figura conhecida, embora quisesse permanecer anônimo em seus atos, como a libertação de seus escravos, antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. É muito importante que se conheça alguma coisa a respeito do cônego José Bento, que viveu aqui em Jacareí, foi vigário da nossa matriz e que teve uma participação muito interessante, meio anônima até, segundo Antônio Gomes de Azevedo Sampaio, mas muito importante no movimento da abolição da escravatura. E o outro ato importante do cônego José Bento foi a criação do Colégio São Miguel. O Colégio São Miguel atendia as crianças pobres e necessitadas. Após morar em algumas cidades, retornou a Jacareí e fundou o Colégio São Miguel, destinado a abrigar e ensinar meninos carentes. As obras sociais foram determinantes à sua consagração. O colégio, tempos depois, recebeu com todo o merecimento o nome de Cônego José Bento, porque após a sua morte, o seu testamento determinou que os recursos fossem usados
para seguir com a obra educacional. A escola se chamava Escola Profissional Agrícola Industrial Mista de Jacareí. Muito bem, na época, o diretor, Job Aires Dias, ele apresentou os motivos, né, para o governo do Estado de São Paulo para que Cônego se tornasse o patrono da nossa escola. Em 1935 se criou a escola, em 1936 começou a funcionar administrativamente, em 1937 começou com alunos. Então, desde então, a escola vem funcionando, né, oferecendo cursos técnicos, mas até a década de 90 era exclusivamente curso relacionado ao ensino técnico agrícola, ou agropecuária também. A partir da década de 90 é que se expande os cursos técnicos aqui na escola. Quando ele faleceu, o colégio foi entregue à Mitra. Aí nós temos uma longa história que se estende ao longo de 2 décadas, da situação do colégio ter sido fechado e a Câmara Municipal da nossa cidade questionava o bispo de Taubaté para que reabrisse o Colégio São Miguel. Porque o Cônego, ele tinha uma afeição muito grande ao colégio, tanto que ele, ao morrer, ele fez um pedido que o colégio fosse mantido. E o colégio acabou não sendo reaberto, o Colégio São Miguel, até que ele foi o terreno todo desapropriado não seria o governador, que naquela época ele era interventor de São Paulo, em 1936, que é onde hoje nós temos a nossa escola agrícola Cônego José Bento. Ali foi o Colégio São Miguel. A escola, num primeiro momento, foi o internato aos alunos de cursos agrícolas, com construção de máquinas e preparação de operários, capatazes e administradores, onde técnicas rurais eram aprendidas, bem como a formação de donas de casa orientadas às atividades do campo. Um desses ex-alunos foi este senhor de 91 anos, que passou pela escola agrícola entre as décadas de 40 e 50. A escola, na minha época, é 2 partes. De manhã, a parte do campo. À tarde, do meio-dia, às 5, era matemática, geografia, história, português, ciência, e música. Então, até as 5 horas. Depois, tinha janta, né? Depois a classe ficava aberta para a gente fazer as matérias lá. Mas era muito boa a escola, muito boa. Se comia bem, dormia bem, tinha toda a assistência médica, dentista, entendeu? Muito bem. Eu agradeço de coração a escola, porque foi aqui que eu aprendi muita coisa. Então, uma escola que deixa recordação, viu? Recordação muito boa. Nesta casa se aprende a trabalhar para honrar e engrandecer. Esta placa mostra que, além das aulas, os estudantes absorviam bem mais do que as disciplinas ensinadas pelos professores. Ser um cidadão, tal qual foi José Bento, era o objetivo a ser atingido. O ex-aluno João jamais se esqueceu da época dos bancos escolares, e as lembranças o emocionam até hoje. Aqui estudava umas 70, 80 alunas. Entrava 7, saía 5. E tenho lembrado dos colegas, dos professores. Era muito bom, dá saudade. Os milhares de alunos que se formaram na escola têm a noção de que os valores aprendidos são a base do que foi o desejo do Cônego José Bento. O olhar para o futuro ficou fixado nas memórias de todos que frequentaram e frequentam o local, não somente estudantes, mas também funcionários e professores. Mas a visão do Cônego José Bento era de atender as crianças pobres,
Tanto que um ano depois da criação, ele já tinha 35 alunos que eram atendidos com toda a assistência necessária educacional. Tanto que o seu irmão, o padre Siqueira, ficou em Petrópolis. E lá ele criou também uma entidade assistencial para cuidar das famílias necessitadas. E quando faleceu o padre Siqueira, quem assumiu a direção foi uma irmã, chamada Mãezinha, com o nome de Mãezinha. Então a gente percebe o seguinte, uma família modesta e simples, de 3 irmãos, todos eles dedicaram-se às pessoas necessitadas, que eram exatamente os princípios cristãos, a ideia cristã, dessa fraternidade com os mais carentes, com os necessitados. Espero que ela continue desempenhando mesmo o seu papel, admitindo alunos, né, e formando alunos, que eu acho que não é só admitir, não é só permitir que ele venha, mas que ele mantenha a sua permanência aqui e se forme, certo? Porque a nossa preocupação hoje é com a evasão escolar, né? Não é só o ingresso, mas a permanência dele na escola e se forme. Que eu acho que isso é muito importante hoje. O cônego José Bento de Andrade morreu em 18 de junho de 1897, aos 74 anos, deixando muitas obras de caridade a serem tocadas por seus sucessores.